Oi, olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez aqui, né, marcando ponto, mais uma vez aqui me preparando para me encontrar com todos vocês, para juntos assim a gente poder meditar na Santa Palavra de Deus, né? É o compromisso de toda a tardinha. Tenham todos assim uma boa tarde, que vocês todos estejam bem. Espero que vocês estejam bem e que estejam assim desejosos de ouvir a santa palavra de Deus que nós iremos meditar neste momento. Hoje é um dia muito importante, um dia especial, né, para todos os casais, seja namorados, seja esposos. Hoje é um dia muito especial. E a palavra de Deus vem trazer para vocês nesse dia especial, né? Vem trazer assim uma mensagem. E essa mensagem, com certeza, espero que seja do agrado de vocês, espero que venha assim iluminar os caminhos de vocês, que vocês possam ser iluminados com a palavra de Deus. Já quero aqui dar boas-vindas à minha amiga Cida Oliveira, que ela é sempre fiel, está sempre conosco. E as pessoas que estão aí já comigo, que não apareceu aqui para eu dar as boas-vindas, sejam todos bem-vindos. A você que vai iniciar agora comigo e a você que vai mais tarde, depois que sair do ao vivo, você que vai poder ver esse vídeo, bem-vindo, muito obrigado por você sentir desejo de ver este vídeo até o fim. Estamos aqui para refletir as mensagens divinas, né? Nesta tarde especial. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida. Perante quem temerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Nesta nossa liturgia e meditação da palavra, espero que tenhamos a graça de nunca nos separarmos de Jesus, por nossa falta de amor a Deus e ao próximo. Pois bem, meus irmãos, vamos amar a Deus e ao próximo a cada dia, né? É o que nos pede a santa palavra de Deus, amar a Deus e ao próximo, né? Vamos fazer uma oração inicial, pedindo à Trindade Santa que esteja conosco, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura que nós vamos ouvir e meditar neste momento é a leitura do primeiro livro dos Reis. Leitura do primeiro livro dos Reis. O capítulo é o 1, o versículo é 19 e do 9a o 9a e do 11 ao 16. O 9a do 11 ao 16. Primeiro livro dos Reis, 19. Capítulo 19, versículo 9, o A, e o versículo de 11 a 16. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto,
veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: Vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirá Azarel como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O salmo que nós refletiremos agora neste momento é o Salmo 26. 26 entre parênteses 27. A resposta ao salmo está no versículo 8b. A nossa resposta a este salmo será: Senhor, é vossa face que eu procuro. Senhor, é vossa face que eu procuro. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. Meu Deus e Salvador. Senhor, é vossa face que eu procuro. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Senhor, é a vossa face que eu procuro. O evangelho tirado do livro do evangelista Mateus, o capítulo é o 5, os versículos de 27 a 32. Mateus, capítulo 5, versículo de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouviste o que foi dito: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, o Senhor hoje nos fala de alguns dos seus mandamentos. Ele fala de alguns mandamentos que estavam contidos na lei de Moisés, né? E Jesus, ele veio, como ele disse, né? Que ontem ele falava que ele não veio para abolir a lei, mas sim para dar pleno cumprimento a essa lei. E hoje ele falava de mais alguns mandamentos, né? E para a gente bem viver esta vida aqui na terra, é necessário que a gente cumpra as ordens do Senhor. É necessário que a gente obedeça aos seus mandamentos. Por quê? Se não obedecermos, a gente pode ser, né? A gente pode ser punido, né? E essa punição, eu tenho certeza que nenhum de nós vamos querer. Não é o nosso desejo sermos punidos por Deus, né? A gente vem desde segunda-feira que nós estamos estudando o livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis. E desde segunda que a gente vem estudando as passagens, né, que viveu, o que passou, o que acontecia com o profeta Elias. E hoje, mais uma vez, a gente viu aqui uma parte, vamos dizer assim, da história do que estava acontecendo com Elias, esse profeta de Deus. Mataram todos os profetas, como ele disse no começo, e só ele restava. E ele dizia: eu estou aqui com o coração ardendo, estou aqui com o coração ardendo, estou aqui com o coração ardendo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Estou aqui ardendo de zelo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, demoliram os teus altares e mataram à espada teus profetas. Esse foi o diálogo de Elias com Deus lá naquela gruta onde ele se encontrava. Ele ali escondido naquela gruta, né? Até por medo mesmo dos ataques daquele povo. E o Senhor chamou, e quando o Senhor chamou, ele saiu para fora da gruta, e lá ele teve esse diálogo com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente hoje ainda continua, né, assim, triste, por conta de algumas pessoas que a gente sabe que abandonam a aliança com Deus. De pessoas que, por nada, por qualquer coisa, abandonam a aliança feita com Deus, desde Moisés até os dias de Jesus Cristo e até hoje, muitos anos depois, vamos dizer assim, milênios depois. E assim como Elias, a gente fica triste quando vê falar do abandono, né, das religiões, as pessoas que abandonam as religiões para viver o quê? Viver de nada. Viver no mundo sem saber por quê. Ou mesmo para quem. Para quem está vivendo, né? Então é muito ruim. Eu sei que Elias, naquele tempo, ele sofreu muito com isso. E ainda hoje nós sofremos. Quando a gente é um seguidor de Cristo, que está sempre ouvindo a sua palavra, a gente fica triste com algumas situações que vêm acontecendo no mundo, né? A gente só tem que pedir a Deus por todos nós, né, que estamos seguindo a Jesus Cristo, e por aqueles que ainda por algum motivo desviaram, né, do seguimento de Cristo. Então, meus irmãos, a gente viu aqui no primeiro livro dos Reis, vimos algumas manifestações divinas, né? A gente chama essas manifestações de teofanias, né? Vimos aqui algumas teofanias, que significa manifestação divina. Aqui diz que quando Elias estava naquela gruta, primeiro veio, ele passou toda a noite, e primeiro veio, né, e aconteceu que
veio um vento impetuoso e forte. Primeiro começou aquela ventania, aquele vento impetuoso e forte. Mas ele percebeu que Deus não estava naquele vento. Houve essa manifestação divina para chamar a atenção de Elias, mas Deus ainda não estava naquele vento. Depois, era um vento tão forte que desfazia as montanhas e quebrava até os rochedos. Eu imagino que grande ventania é essa, né? Eu acredito assim, um vento tão forte, aquele tipo de vento que eu mesmo tenho medo. Sou muito medrosa. Começa a chover, começa a querer ventar e já estou me acabando de medo. Imagine um vento impetuoso capaz de quebrar montanhas, de partir montanhas, quebrar os rochedos. Depois do vento ter passado, aconteceram outra manifestação. Depois do vento houve um terremoto. Né? Terremoto, a terra tremeu, a terra abalou, mas Elias percebeu que Deus ainda não estava ali, não estava naquele terremoto. Depois que o terremoto passou, veio um fogo, né? Veio um fogo muito forte, eu imagino, queimando lá, né? Vamos imaginar assim que ele estivesse no pé da gruta e esse fogo estivesse devastando a área ao redor da gruta onde ele se encontrava, né? Mas ele também percebeu que o Senhor não estava no fogo. Não estava no terremoto, não estava no fogo, né? Depois de tudo isso, depois de ter passado tudo isso, depois do fogo, veio o quê? Um murmúrio de uma brisa leve, aquela brisa suave. E foi aí que ele ouviu que Deus chegando nessa brisa. Foi através daquela brisa suave que Deus veio e falou com ele, né? Falou com Elias. E Elias, ouvindo, cobriu o rosto, né? Com o manto que ele se cobria. Elias cobriu o rosto com o manto. E ficou, né? E saiu e se pôs na entrada da gruta. E aí ele teve esse diálogo que eu já falei aqui inicialmente com Deus, né? Ele disse: estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada os profetas. Só eu escapei. E o que foi que o Senhor Deus disse a Elias? Vai, vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Aí ele mandou que ele voltasse para onde veio, a caminho de Damasco, e lá ele ungisse outros profetas. Mandou ungir Azarel como rei da Síria, ungiu também Jeú, ungiu também Eliseu, para que Eliseu ficasse depois no lugar de Elias, substituísse Elias. Então, todos os acontecimentos na vida do seu povo, do povo de Deus, foi sempre assim, cheio de manifestações, Deus dando instruções. E hoje não acontece o que aconteceu no Antigo Testamento, da gente ouvir a voz de Deus tão nítida como aqueles profetas. Mas hoje nós temos a Santa Palavra de Deus para ouvir o que Deus quer de nós. Hoje nós temos esse recurso, né? O recurso da Santa Palavra de Deus, que até ali, no tempo de Elias, não existia. Nós temos hoje esse recurso. Deus nos fala através do nosso coração, através do Espírito Santo e através das suas palavras deixadas e escritas por todos os autores bíblicos. E o Evangelho, nós vimos aqui Jesus falando de algumas normas que deveríamos seguir, de algum mandamento que a gente deveria obedecer. De início, quando a gente vê logo ele falando assim: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. E quando Jesus diz que peguemos aquele órgão que nos leva a pecar e arranque-o, não quer dizer que é exatamente assim, arrancar e jogar fora. Ele quer dizer
que a gente deve ver o que é que está nos causando, o que é que está nos ajudando, o que é que está colaborando com o nosso pecado na nossa vida. Se é os nossos olhos que estamos olhando para alguma coisa que nos leva a pecado, vamos desviar esse olhar. Se é a nossa mão que está fazendo a gente pecar, vamos esconder a nossa mão, né? Vamos encolher a nossa mão, vamos dizer assim, vamos guardar as nossas mãos para que elas não façam com que a gente venha pecar. No início, quando a gente lê esse evangelho, com isso que o Senhor diz assim, se o teu olho for ocasião de pecado, arranca-o. Se teu braço for servir para ocasionar pecado, arranca-o. A gente pode ver aqui que Jesus, será que Jesus, a gente pode perguntar assim, será que Jesus não está sendo radical demais? Mas aqui o arranca-o tem um sentido figurado, né? Não é exatamente arrancar. Tem que vermos o que é que está facilitando para o nosso pecado e vigiar e fazer com que não tornemos a usar os membros para o pecado. Nossos membros, o olho, o ouvido, a mente. Às vezes a mente nos leva a pecar. O ouvido, às vezes a gente ouve alguma coisa e de repente com o que a gente ouviu, a gente começa a imaginar coisas e a nossa imaginação fértil às vezes nos causa ocasião de pecado. Às vezes a nossa boca, quantas vezes a gente não mede as palavras que vai ser ditas e às vezes a gente profere palavras que venha, né, ferir o coração de Deus. E ele pede, se um dos teus membros te leva a pecar, eu diria assim, dê um jeito para com este membro. Faça com que a tua boca, né, vamos dizer assim, vamos pôr rédea na boca, vamos tapar os ouvidos quando a gente ouvir certas coisas, vamos fazer de conta que não ouvimos, vamos tapar os nossos ouvidos. Né? Se os nossos olhos estão vendo algo e esse ver algo nos leva a pecar, vamos fechar os nossos olhos, vamos desviar o nosso olhar. E ele diz, quando o homem olha, ou o homem ou a mulher, homem ou mulher, olha para alguém e tem desejo, ele ou ela já está contraindo, já está acontecendo o adultério no seu coração. E ele diz assim, todo aquele que olhar para uma mulher ou um homem, né, com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela ou com ele no seu coração. Então, meus irmãos, esse é um dos mandamentos, né, que estavam escritos nas tábuas de Moisés. Né? O adultério já estava escrito, antes mesmo de Jesus vir ao mundo. E depois, quando Jesus veio, ele foi falando de todos os mandamentos e disse, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para acabar com aquela lei, a lei, aliança antiga, eu vim para dar pleno cumprimento. E porque ele queria dar pleno cumprimento, ele foi mastigando e tem mastigado para nós hoje, falando de maneira mais fácil de se entender. Então, meus irmãos, o que o Senhor desejava transmitir com a sua aparente radicalidade é que, diante de uma sedução ou tentação, precisamos ser decididos em não cair na armadilha do tentador. A gente precisa ter poder de decisão de não cair na arma do tentador. Não basta dizer, não posso fazer isso, não devo fazer aquilo. É necessário romper com a situação ou com a ocasião de pecado. E eu digo para vocês, meus irmãos, se desejarmos mudar de vida ou deixarmos de um hábito ou costume que nos prejudica, precisamos romper com ele. Do contrário, nós continuaremos cometendo sempre os mesmos pecados, sempre os mesmos erros. Jesus não está sendo radical. O que ele faz é mostrar que tanto o homem quanto a mulher são dignos de respeito.
E eu digo aqui, meus irmãos, quantos homens usando de desrespeito com as mulheres, e muitas vezes quantas mulheres usam de desrespeito com os homens. Nesse tempo a gente tem visto muito as pessoas, as campanhas pedindo respeito, pedindo respeito. E aqui Deus já mostra para a gente que devemos ter esse respeito um para com o outro. Jesus coloca no mesmo plano homem e mulher. Nenhum dos dois deve ver no outro apenas um objeto de prazer. O que a gente vê muito hoje é as pessoas querer o outro como objeto de prazer e sedução. E é aí que mora o pecado, né? É aí que mora o pecado. Pois bem, meus irmãos, a união do homem e da mulher é a expressão de amor que vem de Deus, e não somente uma busca de satisfação egoísta. E justamente hoje, né, no dia que nós dedicamos aos noivos, namorados, esposos, né, que tem essa data como dia, né, dia dos namorados, Jesus vem falar do homem e da mulher, do respeito que se deve ter entre homem e mulheres. Deus é um Deus providente. Na hora certa, Ele tem palavras acertadas. E nesse dia de hoje, né, dedicado aos namorados, Jesus vem nos ensinar a sermos esposos, esposas, namorados, namoradas, noivos e noivas. Não é isso? Devemos fugir do pecado, não cometendo o adultério. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja Deus louvado, porque tem nos ensinado dia após dia como a gente viver nesse mundo e como a gente viver bem. Se tem alguém aí por aí vivendo mal, é porque ainda não ouviu, não aprendeu, não estudou, não escutou a palavra de Deus. Porque aqueles que seguem a Jesus Cristo, que ouvem a sua palavra diariamente, não tem por que viver infeliz. Não tem por que viver infeliz. Porque o próprio Jesus nos dá, né, as regras para a felicidade. Se eu respeito o outro, sendo homem ou mulher, eu vou ser feliz. Se eu não cometo adultério com meu marido, com meu namorado, com certeza vamos ser felizes, sim. O amor tem que ser um amor assim, um amor saudável, né? O amor tem que ser verdadeiro, né? O amor, ele não dá lugar a essas pequenices como adultério. Amém. Que Jesus nos dê a força necessária para a gente continuar fiel a Deus e fiel também aos nossos noivos, namorados e esposos. Vamos aqui fazer uma oração, um pedido a Deus, né? As nossas preces, e nós vamos dizer: Senhor, dai-nos um espírito decidido. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Precisamos desse espírito decidido para, diante do pecado, a gente decidir por não pecar. Diante do destino que nos leva a dois caminhos, a gente saber escolher o melhor caminho. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Pela Igreja, para que todos nós cristãos sejamos firmes na fé e decididos na nossa opção por Jesus Cristo, nós vos pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre aquele pastor segundo o coração de Deus, nós vos pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Pelas nossas famílias, para que possam enfrentar com fé e coragem os momentos de crises que acontecem no casamento, né? E crescer em amor e fidelidade, nós vos pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Pelos jovens, para que sejam decididos em evitar as ocasiões que os levam para os maus caminhos, nós vos pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido.
e a todos nós que estamos aqui frente aos nossos aparelhos, frente a essa câmera, para que o Senhor nos ajude a decidir entre o bem e o mal, o que é bom para nós e o que não é, o que é nocivo e o que não é. Que neste dia o Senhor possa, assim, dar discernimento a todos os casais, que eles possam discernir o que é melhor para eles, nós os pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Senhor nosso Deus, acolhei no vosso coração de Pai estas nossas intenções e pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos neste momento um Pai Nosso e uma Ave Maria por todos os casais que hoje estão, sim, se amando muito, né? Estão em casa nessa quarentena, às vezes até sem trabalho, tanto o homem como a mulher, às vezes sem poder trabalhar e tendo que, vamos dizer assim, viver em harmonia no lar. Vamos pedir nesse Pai Nosso que o Senhor continue fortalecendo esses casais, para que eles nunca encontrem motivo de desarmonia, de desunião. E também por todos os casais que ainda não soube como respeitar, tanto o homem respeitar a sua mulher, como a mulher respeitar o seu esposo. E muitas violências domésticas estão acontecendo por aí, no mundo afora. Então vamos, nesse Pai Nosso, pedir a Deus que fortaleça esses casais, para que eles possam viver mutuamente o amor que vem de Deus, nós vos pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vamos rezar a nossa Mãe Maria, ela que soube ser mãe, ela que soube ser mulher, ela que soube ser esposa, para que Maria interceda a Deus por nós e nos ensine a sermos esposos, esposas, filhos e filhas, namorados. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Aqui eu quero deixar, né, um desejo, né? Um desejo meu a todos vocês, a vocês que vão ver esse vídeo depois, a vocês que estão aí, né, participando comigo. O meu desejo é que vocês tenham um dia dos namorados bem especial. Quem tem um marido, quem tem um noivo, né? Quem tem uma esposa, quem tem uma namorada, que vai ver esse vídeo, eu desejo a todos vocês um dia bem especial. E com certeza vai ser especial, porque é um dia assim, dedicado aos namorados, dentro de um tempo bem difícil que estamos vivendo. Vai ser um ano diferente, uma comemoração diferente. Quem sabe mais amorosa, mais carinhosa, por estarmos juntos, né, de repente, na mesma casa. Outros vão estar longe de suas namoradas, dos seus namorados, dos seus noivos, das suas noivas, mas com certeza a tecnologia vai juntar, vai aproximar muita gente, assim como está, né, aproximando a todos que estão aqui me assistindo, que estão aqui me ouvindo e rezando comigo, que é o caso da minha amiga, né, Marileide Simões, e da minha amiga Cida, e mais outras pessoas que eu não pude ver aqui os comentários. Mas aqueles que eu não disse o nome, muito obrigada por estar comigo. Obrigada a Deus por vocês existirem. Que Deus vos dê assim toda a felicidade do mundo. Que Deus proporcione a vocês o amor necessário para bem viver.
Vamos pedir a esse mesmo Deus que nos abençoe nessa noite, que nos dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de comunhão com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma boa noite e que Jesus e Maria sempre esteja conosco no nosso dia a dia. Um abraço a todos, o meu muito obrigada. E mais tarde teremos neste canal outras orações, incluindo a novena de Santo Antônio. Fiquem com Deus.